Hoje, durante a terceira reunião ministerial deste mandato, o presidente Lula disse aos ministros que, abre aspas, novas ideias estão proibidas. O foco é a execução dos projetos que já foram propostos. Vamos conversar com o André Anelli, que tem mais detalhes lá na capital federal. André, óbvio que a frase do presidente chama atenção por dois aspectos. Ele está dizendo para os ministros, todos que ele indicou ou que ele endossou, que eles não podem ter ideias novas. Isso parece um recado a todas aquelas, como é que ele disse mesmo lá atrás? Esqueci, as genialidades, né, que ele disse lá atrás, quando vinha ideia para reformar a Constituição, para você fazer, como é que é a história também, a passagem mais barata e tudo mais. É só para o foco do que já está proposto ali, ou seja, o que a Casa Civil garantiu. O resto, o ministro não pode ter ideia nova. É exatamente isso, Piotr. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos aqui ligados na Jovem Pan. O presidente Lula começou então essa reunião mais ou menos da mesma forma que ele já vinha começando as outras duas reuniões que já foram realizadas esse ano aqui, em um tom de cobrança, e justamente isso que você destacou, né, Piotr? Que não haja então genialidades, novas ideias, e que essas ideias, ou pelo menos as ações do governo, passem primeiro pela Casa Civil, e que o governo também não tenha novas ideias, passe a executar tudo aquilo que já foi planejado. Essa reunião continua em andamento e a previsão é que tenha duração de pelo menos mais 2 horas. O encontro já pode ser marcado pelo tom de cobranças, como a gente disse. De um lado, Lula quer uma divulgação mais profissional das realizações do governo por meio da Secretaria de Comunicação Social. E em relação a todos os ministérios, a cobrança foi generalizada. Lula disse que qualquer ação precisa passar antes pela Casa Civil. Ele reforçou isso mais de uma vez. Segundo o presidente, todas as políticas são de governo e não dos ministérios. Foi nesse contexto também que o presidente disse que é o momento de executar aquilo que já foi planejado e anunciado. Lula falou que não é o momento de inventar novas ações ou programas de governo. Aqui para frente, a gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora. A única coisa que pode mudar são a criação de escolas, porque cada vez que uma pessoa pede uma escola, eu vou dizer que nós vamos fazer. E nesse momento, 35 dos 37 ministros participam da reunião aqui no Palácio do Planalto. A primeira exceção é de Luiz Marinho, da pasta do Trabalho, que está na Suíça. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é a segunda ausência. Ela está em São Paulo para a realização de exames médicos. De acordo com Lula, a reunião ministerial de hoje deve ser a última até o final do ano. Ao todo, já foram 3 desde que ele assumiu o mandato em janeiro. Piotr. A última até o final do ano, nós estamos no mês de junho ainda, não tem 6 meses ainda de governo e já está prevendo que não terá nenhuma outra, André. Isso chama atenção. Bom, são 37 ministros, né? Às vezes não tem sala para fazer reunião com tudo isso. 37 ministérios, é exatamente a do governo. André, e a ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, ela participou dessa reunião porque até ontem estava numa corda bem bamba para permanecer no cargo. Havia até a possibilidade de ela não chegar hoje, mas enfim, participou do evento dessa reunião ministerial? A última do ano, segundo o presidente Lula? A última antes de dezembro, né, Piotr? Como você bem destacou, de fato existe essa dificuldade também de conciliar a agenda dos ministros, uma vez que é um número bastante grande. São 37 pastas aqui, as 37 estão representadas e nas duas ausências os secretários executivos acabam então fazendo as vezes de ministros. Em relação a Daniela Carneiro, Piotr, ela continua oficialmente no cargo, inclusive participando dessa reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto. O caso dela é considerado muito delicado pelo governo, porque Lula não quer se indispor com a ministra e nem com o marido dela, que é o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho. Os dois, como a gente já destacou anteriormente, foram apoiadores da campanha petista no Rio de Janeiro, e a avaliação do governo é que foram fundamentais para, pelo menos, reduzir a rejeição da candidatura de Lula no estado. Mas a pressão do União Brasil continua, ainda que algumas vezes de forma velada,
em alguns momentos. O deputado federal Celso Sabino já foi declarado como indicado oficial do partido. E a expectativa hoje é justamente que Daniela peça demissão e que não seja demitida. Essa atitude poderia acontecer ainda nessa reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto, já que o encontro de hoje, esse encontro de hoje, os ministros acabam apresentando balanços também, o que é visto por governistas como uma oportunidade para Daniela encerrar o ciclo de forma menos constrangedora após ela relatar então o que já teria feito na pasta. Piotr. Muito obrigado, André. Menos constrangedora, não para ela apenas, por próprio presidente que teria que fazer essa demissão, né? Mas é claro que isso está de comum acordo se de fato acontecer com a própria presidência da República.